Atos 9:31, é um versículo, vamos ler juntos? Diz assim o nosso irmão Lucas, o autor do livro: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Amém e amém. A igreja é uma família, família pertence a Deus. É a família que pertence a Deus, é a família que Cristo criou sobre a rocha. Essa família é muito amada dele, é por ela ele deu a sua vida. Então o Espírito Santo trabalhava com todo o poder, com toda a ação dele, para edificar esta família de Deus. E Jesus diz, a igreja, o povo que foi ajuntado pelo Espírito Santo e regenerado, ele tinha dado uma missão, para ampliar cada vez mais o reino celestial. Quando foi ajuntado à família de Deus, você tem uma missão. Não tem nenhum sem trabalho dentro da família de Deus. Não tem nenhum. Então todos nós precisamos fazer e viver a oração, a intercessão, em comunhão com nosso Pai, com a nossa igreja, com o povo que está ao nosso redor. Nós precisamos divulgar o que Cristo coloca no nosso coração da consolação do Espírito Santo. A igreja do Cristo fugiram do mundo que está cativo, oprimido, angustiado pelo poder do inferno sobre esse mundo. E a Bíblia fala que o mundo está no maligno. Então o Espírito Santo, ele ajudou, ele resgatou, ele libertou, né? A esta família, todos que queriam e anunciaram Cristo, Senhor e Salvador das suas vidas. Então Cristo, a igreja do Cristo, a igreja genuína do Cristo, ela vive sempre em crescimento. Não tem uma igreja estacionada. Quando está estacionada, tem que entrar no laboratório, ver qual o problema meu para você se tratar. Então não tem crente que não ora, não tem crente que não fala do amor de Deus, não tem crente nascido pelo Espírito Santo, não desenvolve comunhão pessoal e íntimo diariamente com Deus. Isso é algo natural. Você brota a semente, ela nasce, aquela vara, que seja qualquer planta, você não precisa amarrar a ponta dela para ela crescer, e põe um peso do outro lado para fazer a planta crescer. Não, é algo natural, ela vai crescer. E todos que são nascidos dentro desta família, e colocados as suas vidas sobre a rocha, naturalmente tem que crescer. Como a criança nascida nova, ela tem isso na sua vida, né? Ela sente a fome, necessita de carinho, necessita de limpeza, necessita de cuidado, assim cada um de nós na presença do Espírito Santo. E tem alguns fatores importantes para a igreja do Cristo. Ele fala: todas as igrejas em Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Primeira coisa, quando você é convertido, você chegou aos pés da cruz, declarou e confessou seus pecados e pediu a misericórdia de Deus sobre a tua vida com arrependimento verdadeiro, né? A partir do momento que ouviste a palavra da vossa salvação, foram selados pelo Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, ele corre a sua vida, sela o teu coração e justifica pela graça a tua vida, e ele derrama uma graça sobre a tua vida, ricamente de paz de Deus. Eu vivi no Iraque. Se você tem a oportunidade, é difícil de estar nas igrejas que estão em Gaza, no povo evangélico que está em Gaza, ou que estão lá em Tel Aviv, ou qualquer lugar daquela terra de Israel. Você entra dentro da igreja, algo incrível. Você vive em paz. No meio dos judeus crentes ou no meio dos palestinos crentes, você dentro da casa, sabendo que qualquer hora pode cair míssil sobre a tua cabeça, mas profundamente na tua alma, você tem a paz. Eu vivi isso por anos no Iraque. Um dos mísseis caiu perto da nossa casa, e a nossa casa não era muito longe da embaixada, onde eu trabalhava como intérprete para eles. Caiu o míssil que chegava em Bagdá, ele faz uma abertura no chão quase 20 metros, com largura de 30 a 40 metros, largura, com profundidade de 20 metros. E tudo que tem ao redor, aproximadamente de 100 a 300 metros quadrados do buraco onde caiu, tudo que tem, não sobra nada, sobe para o ar, vira pó. Carros, caminhões, casas, ferro, que seja. Se vê durante 1 hora e pouco caindo coisas. Todas as pessoas que estão nessa região, ninguém fica. Porque se fica, pode cair alguma coisa sobre ele e mata ele. A casa estava lá perto, aproximadamente de 50 a 100 metros. Meus filhos, com o filho do secretário e mais outro amigo, irmãos brasileiros, os filhos estavam todos em casa. Todos em casa. E nós tivemos reunião numa outra casa, um dos irmãos. Em 88 nós conseguimos o governo iraquiano abertura a primeiro trabalho evangélico em Bagdá. Só da Mendes Júnior tinha 3.000 funcionários. E cai aquele míssil, nós saímos correndo cada um no carro dele para ver, porque vimos o míssil caiu perto da casa. Não podia chegar durante aqueles 15, 20 minutos, ter que esperar ou ter que fazer grande volta. Mas quando chegamos, portas abertas, vidro não tem nenhum, e as 7 crianças dentro da sala estavam brincando. Você olha, louvado seja o nome de Jesus. Você olha o vidro ao redor de cada um. Deus me testemunha, amados. Cada criança você vê o vidro ao seu redor, a 20 centímetros, assim. A eles estavam parados e crianças assustadas, não podia nem se mexer. Não sei quanto levou, 20 minutos, 40 minutos, ninguém saía do lugar. Estavam brincando, descalços, dentro da casa, portas arrancadas, janela não sobrou nem o vidro. E quando eu cheguei, corri para abraçar meu filho Paulo, e ele fala: pai, por que está tremendo, pai? Por que está tremendo, pai? Eu estou bem, estamos bem, pai. Não somente concede esse paz, que excede todo entendimento, ele traga tranquilidade. É a paz que nos leva a cada vez fluir e divulgar essa paz de Deus que domina a nossa vida, que preenche a nossa vida, que guarda a nossa mente e o nosso coração. A igreja precisa divulgar o produto do céu. O descanso, a harmonia, a alegria, a felicidade verdadeira
somente concedida através do Espírito Santo em cada coração. Eu não vou demorar nessa parte, mas tinha paz e eram edificadas, como multiplicava andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Então, vive em paz, vive andando em temor, não é medo da eternidade, medo de Deus, não, é o temor e o respeito, a honra. Aquele que você ama, você tema, você respeita. E como é que eu posso expressar sobre o meu temor ao meu Pai Celestial? Através do meu amor, através da minha obediência da palavra, e ainda através da minha perseverança, luta e batalha pela dádiva qual foi recebida a salvação da minha alma. E o Paulo fala à igreja, a Filipenses, que nós precisamos compartilhar com essa dádiva. Filipenses 2,14, 2,12 ou 2,14, ele fala, nós precisamos a nossa salvação cuidá-la com temor e tremor. A nossa salvação, não é precisamos completar, e já foi completada na vida de cada um, mas nós precisamos essa dádiva, vivê-la. A salvação não é certificado colocado em casa, não é um vestido vivido, usado na igreja. É um pacto, uma aliança, uma transformação, é uma vida, e essa vida chamada Cristo. Nós precisamos, o que recebemos de Deus, vivê-lo guardado com muito temor e tremor a Deus. E o Espírito Santo não deixava de consolar o povo de Deus para capacitação e preparar o seu povo para toda a boa obra, para alcançar, os perdidos lá fora. E a Bíblia fala que todo dia eles reuniam na comunhão do pão, no louvor a Deus, e Deus ajuntava a igreja, as pessoas salvas, todo dia, amém? Por isso eu quero que vocês cresçam mais um ministério aqui. Estou insistindo porque é muito importante. Vocês precisam ganhar os árabes de Maringá, porque eu oro a Deus para a gente levantar mais uma igreja árabe, pertence à cidade de Maringá, pertence à igreja presbiteriana, cuidada por vocês, amada por vocês, para que Deus possa ser louvado e exaltado. Sabe por quê? Eu não estou falando do pedido meu isso. Esse é pedido de Deus. Abre Isaías 60. A igreja precisa crescer com todas as povos e etnias, todos que estão ao nosso redor. Nós precisamos divulgar esse amor de Deus e a salvação de Deus. Isaías 60. Veja o pedido do Senhor nosso Deus. Aqui ele levanta capítulo 60 para o povo de Israel, que hoje é a igreja do Cristo. Levanta-te, resplandeça, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? No verso 7, mais ou menos 25, 30 anos atrás, você não conseguia falar sobre os árabes na igreja, porque os árabes é um cabrito preto. Sempre é considerado assim. Por muitos líderes evangélicos, eles tinham entendido da época, os árabes são os cabritos, eles são a carne, eles são o Ismael, eles são o tirado da herança. Eu entendo. Mas que Deus abriu outras oportunidades para a gente falar os árabes na Bíblia. E qual é o propósito de Deus para a vida dos árabes? Não são abandonados, não. Veja o que fala Deus sobre. E não chama eles cabrito, Deus aqui. No verso 7.
todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti. Todas as ovelhas de Quedar. E Quedar, o filho mais velho de Ismael. Todo o povo do Quedar, o filho mais velho de Ismael, congregarão a ti. A quem? A igreja. Deus está dizendo, Deus está pedindo. O que mais? Os carneiros de Nabaiote, o segundo filho mais velho, te servirão. Imagina esses árabes, né? O mais pobre, que não fala aquele rico, ele deve ter de 2 a 7 milhões de reais aplicado. É pobre. Imagina esses caras, eles trabalham e juntam com a igreja do Senhor no ministério de missões. Que diferença? Que diferença? Tem um irmão, muito tempo atrás, eu estava em Foz do Iguaçu. Primeiro mês, ele convidou a gente em casa, fomos jantar, e lá ele vinha perguntando, até eu, quando veio para comer, meu prato estava geladíssimo. Eu não comi mais, mas eu fiquei satisfeito porque o cara recebeu Cristo aquela noite. 6 meses depois, voltei para lá perguntando por ele. Não, ele voltou da sua aldeia. 3 meses eu tive uma viagem para lá. Eu fui na aldeia dele, o cara está lá. O cara está lá pregando o evangelho. Você acha, pastor, que vou deixar meus pais indo para o inferno? Depois que Deus revelou a mim? De jeito nenhum. Um dos empresários lá do Foz do Iguaçu. Ficava 3 meses lá, voltava aqui, ficava lá, voltava aqui. E muitos dos seus parentes converteram e hoje estão e tem igreja na aldeia deles. Uma semente. Deus pode fazer isso. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti. Os carneiros de Nabaiote servirão. Com agrado, veja o que ele fala a Deus. Com agrado subirão ao meu altar. Quem conhece a minha história 50 anos atrás, eu quando me converti na minha igreja, 2 anos, o departamento, o conselho dos pastores não querem e não aceitaram me batizar, porque eles me conheciam no bairro. Não, esse cara, ainda, 2 anos não queriam me batizar. Mas Deus, pela rica, a sua misericórdia, aleluia. Hoje estou, segundo o querer de Deus, no seu altar. E com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Amém? Então você membro, você está sobre a rocha, você que vive um novo cântico na sua boca, você pertence ao corpo de Cristo Jesus. Você precisa viver Cristo em crescimento. Enquanto você está estacionado, como falamos de manhã, está em perigo. Você precisa crescer. E algo que pode te puxar para baixo, você tem que repreender em nome de Jesus e confessar os seus pecados. E pede para ser purificado pelo sangue e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que estaciona a nossa vida e não permite o nosso crescimento, o pecado que está escondido lá dentro. Amém?